Oi, eu sou o Minidrill e hoje vamos falar sobre o Grande Expurgo ou Grande Terror Soviético. O Grande Expurgo foi uma campanha de repressão política conduzida na União Soviética, quem diria, entre 1936 e 38, durante o governo de Joseph Stalin. Esta foi uma das fases mais violentas do regime stalinista e se caracterizou por perseguições em massa, execuções sumárias, prisões arbitrárias e uma grande redução dentro do Partido Comunista, do Exército Vermelho e de toda a sociedade soviética, onde inúmeras vidas seriam perdidas. Stalin consolidou seu poder após a morte de Vladimir Lenin em 1924. E ao longo dos anos 30, ele começou a eliminar o que considerava ameaças a seu governo. O expurgo atingiu seu auge entre 1937 e 38, período em qual Stalin utilizou o aparato repressivo do Estado para eliminar todos os inimigos do povo, uma categoria muito ampla que ia de figuras do partido, camponeses, operários e militares. Stalin justificava a repressão, alegando que o país estava cercado por inimigos externos e internos que conspiravam contra o socialismo, havendo uma forte paranoia de conspirações internas por parte dele, especialmente relacionadas à velha guarda bolchevique e antigos aliados de Lenin, muitos dos quais haviam se tornado críticos de Stalin, com estes fatores levando às três grandes fases. O Grande Expurgo pode ser dividido em três fases principais: os processos de Moscou, que foram três, onde nestes eram julgados membros do alto escalão do Partido Comunista, com já no primeiro, ex-líderes bolcheviques da Revolução Russa sendo acusados de traição, como Lev Kamenev e Grigori Zinoviev, ambos figuras cruciais na Revolução Russa e principais figuras no bloco de oposição a Stalin, que acabaram sendo forçados a confessar crimes absurdos como espionagem para potências estrangeiras e conspiração para matar Stalin, sendo condenados à morte. Esses julgamentos eram encenados e transmitidos ao público como um aviso para quem ousasse desafiar Stalin. Segundo o julgamento de Moscou, envolveu 17 figuras menores conhecidas como o Centro Trotskista Antissoviético e foram acusados de conspirar com Trotsky, que estaria conspirando com a Alemanha. 13 dos réus acabaram sendo executados a tiros e os demais receberam sentenças em campos de trabalhos forçados, onde logo morreram. E no terceiro julgamento de Moscou, foi focado na purga militar, com já dando abertura para falar sobre a segunda grande fase do Grande Expurgo, a purga militar. O Exército Vermelho foi um dos alvos mais afetados durante o expurgo. Stalin temia que os militares pudessem organizar um golpe de Estado contra ele, paranoia que levou à prisão e execução de muitos oficiais de alta patente. Aproximadamente 35 mil oficiais do Exército Vermelho foram purgados. Os expurgos no exército foram devastadores ao gigantesco Exército Vermelho. 3 dos 5 marechais do Estado Soviético foram eliminados. 13 dos 15 comandantes do exército foram eliminados. 8 dos 9 almirantes da Marinha foram eliminados. 50 dos 57 comandantes do Exército Vermelho foram eliminados. 154 dos 186 comandantes de divisão foram eliminados. 16 dos 16 comissários do Exército Vermelho foram eliminados, além de 25 dos 28 comissários de corpos de exército também sendo eliminados. No geral, 50% dos oficiais do Exército Vermelho foram eliminados. Este pesado expurgo enfraqueceu significativamente as capacidades militares da União Soviética, um fato que ficou evidente nos primeiros estágios da invasão alemã. Já indo para a terceira e última fase, a repressão popular em massa. Esta fase do Grande Expurgo envolveu a repressão em massa contra a população civil, muitas vezes baseadas em delações, acusações forjadas e critérios vagos. A NKVD, a polícia secreta soviética liderada por Nikolai Azov, desempenhou um papel central nessa repressão, onde milhões de pessoas foram presas e enviadas para gulags. Dentro dessas repressões populares, uma das principais fases foi o processo da NKVD para a eliminação étnica. Um exemplo é a Operação Polaca do NKVD. A Operação Polaca reivindicou o número de vítimas de 143 mil detenções e 111 mil execuções. O historiador Timothy Snyder atribuiu 300 mil mortos durante o Grande Expurgo ao terror nacional, que foi um expurgo focado em minorias étnicas e nacionalidades que habitavam a União Soviética, como as finlandesas, letãs, estonianas, búlgaras, afegãs, iranianas, gregas e chinesas, e claro, ucranianas.
A paranoia stalinista não se limitava apenas a ameaças internas, mas externas também. 60% dos alemães exilados na União Soviética foram liquidados durante o Grande Terror. Uma proporção maior de membros da KPD, que era o Partido Comunista Alemão, morreu na União Soviética do que na Alemanha nazista. E, eventualmente, durante o Grande Expurgo, quase todos os bolcheviques que desempenharam papéis importantes durante a Revolução Russa ou no governo soviético de Lenin foram executados. Dos 6 membros originais do Politburo soviético, Stalin foi o único que permaneceu vivo. Os números do Grande Expurgo são impressionantes e variam de acordo com as fontes, mas estimativas acadêmicas apontam entre 600 mil e 1,2 milhões de pessoas que foram executadas diretamente durante este período. Além disso, milhões foram presos ou enviados para campos de trabalho forçado, onde muitas dessas iriam falecer em condições brutais. Uma estimativa de 800 mil soviéticos mortos entre junho de 1937 e novembro de 1938 resultaram em 1.500 vítimas por dia e uma pessoa sendo eliminada a cada 57 segundos. O impacto sobre o Partido Comunista foi igualmente profundo. Cerca de 70% dos membros do Comitê Central do partido foram presos ou executados. E no final da década de 30, o Estado soviético estava quase irreconhecível em comparação à sua era revolucionária. Quase todos os líderes da revolução estavam mortos ou presos e Stalin reinava supremo, sem rivais. O Grande Expurgo é muitas vezes comparado a outros episódios de repressão em regimes, como a Revolução Cultural na China ou a caça às bruxas durante o período do marcatismo nos Estados Unidos. No entanto, a escala de repressão e a quantidade de mortes diretamente causadas pelo Grande Expurgo é algo que distingue este período. Poucos regimes na história moderna foram tão sistemáticos em eliminar seus próprios quadros de liderança como a União Soviética de Stalin, com o Grande Expurgo deixando um legado duradouro, que em termos políticos consolidou a ditadura pessoal de Stalin, transformando o regime soviético em um dos mais repressivos do século XX. Com o impacto do Grande Expurgo sendo finalmente reconhecido dentro da própria União Soviética após a morte de Stalin, especialmente no discurso de Nikita Khrushchev em 1956, quando ele denunciou os crimes de Stalin e iniciou o processo de desestalinização. Para finalizar, o Grande Expurgo soviético foi um dos momentos mais sombrios da história da União Soviética, caracterizado por uma repressão brutal que dizimou a sociedade soviética. A paranoia de Stalin em relação a seus inimigos, reais ou imaginários, levou à morte e à prisão de milhões de pessoas, deixando cicatrizes profundas no país. E o efeito desta purga foi sentido por décadas. Mas enfim, eu sou o Mini Drew, espero que você tenha gostado, e até a próxima.